A próxima pergunta acabou que você já respondeu de certa forma. Mas aqui, né, eu coloquei assim, gente. O encéfalo ele nasce pronto e acabado, só que não no sentido puramente biológico, orgânico, etc. Perfeito. É no sentido de personalidade, de qualidade, de né, desenvolvimento de inteligência, cognição, traços de comportamento. Porque aqui, todos os outros 2 podcasts eu trouxe essa questão, esse debate, essa discussão construtiva. E acho que eu vou continuar trazendo, porque é um dilema social que a gente vê muito, né? Sim. A clássica frase, eu trouxe isso nos outros 2, vou repetir. Filho de peixinho, peixinho é. O pessoal fala muito isso, né? Perfeito. O pai era de um jeito, ou um ente querido que ficou marcante tanto de forma negativa quanto positiva em uma família. E o pessoal fala, nossa, você é que nem seu pai, você é igual ao seu pai, né? Tem muito disso, né? É como se a pessoa fosse condicionada a se comportar como um ente querido, né? Tipo assim, você puxou a sua mãe, você é igual a sua mãe. Até esse comentário já define ali pra pessoa, né? Isso, é como se inclinasse a pessoa ali para aquele conjunto de comportamento. E aqui eu falo do encéfalo, né, nasce pronto e acabado, porque ele é a sede do comportamento humano. Perfeito. Os outros órgãos influenciam, né, as reações, né, fisiológicas, etc. Sim. Mas aí, pra você, né, como que você pode explicar isso pra gente? Você já falou um pouco da nossa reatividade, a nossa adaptação ao ambiente, né? Mas vamos desenvolver um aspecto importante disso. Cara, como é complicado. E é uma outra bomba que você me jogou ali, né? Oh, meu Deus. Vamos pensar assim. Eu tenho mesmo certo desenvolvimento, que se refere biológico mesmo no cérebro. Então ali, quando eu estou na fase de embrião, quando a gente está na fase de embrião, né? Engraçado pensar isso, né? Parece que é outra pessoa, né? Nem a gente, mas a gente já foi embrião. Tem mesmo o desenvolvimento ali. Tem aspectos que vão sendo programados pela genética, pelos nutrientes, pelo próprio o uso que vem por meio do organismo da mãe mesmo, de ir conduzindo as coisas para chegarem nos lugares onde precisam chegar. O neurônio do cérebro chega no cérebro, o neurônio do nervo, no nervo, o neurônio do cérebro na área da memória, chegar na memória e não ir passar para outro lugar. Inclusive, isso vem de aspectos nutricionais, vem de aspectos, às vezes, por uma escorregadinha genética que faz surgir certos quadros genéticos, vem de aspectos que às vezes ocorre de ter, por exemplo, uma das causas da epilepsia. Quando neurônios na fase de migração durante o embrião, eles têm que chegar numa área, mas eles não chegam nessa área. Então eles param numa área e lá eles não conseguem receber a atenção dos outros neurônios, para falar assim, o controle que outros neurônios exerceriam sobre eles. Então eles ficam superativados. É o que acontece ali muitas vezes na epilepsia, na fase de de embrião, quando o neurônio não se desenvolveu até chegar lá. Estou falando de um desenvolvimento biológico mesmo. E esse desenvolvimento biológico vai acontecendo antes do nascimento, mas continua acontecendo até depois que nasce. Nos primeiros meses de vida, os neurônios ainda estão migrando. Eu ainda estou criando alguns neurônios, principalmente na área da memória. Mas isso para. Isso para em algum ponto e precisa parar. Por que precisa parar? Se eu tenho o cérebro funcionando como outros órgãos funcionam, eu vou entrar num descontrole total. O cérebro é o que me permite sobreviver. Então lá, imagina o ser humano antes de criar a civilização. Quando ele vivia lá na selva, tinha lá um leão. Eu tô passando aqui perto, eu sei que essa área tem um leão. Beleza, na próxima vez que eu passar nessa área, eu vou ter que me lembrar que o leão tá ali. Se eu tivesse criando neurônios o tempo inteiro, uma hora não ia ter espaço. Esses neurônios da memória do leão ali ia ficar colocado, iam até sumir. Iam ter que sair para dar espaço para outros ali. Mas eu preciso me lembrar do leão. Eu preciso ter algum nível de consistência, de estabilidade no meu funcionamento do sistema nervoso para eu poder sobreviver, principalmente por causa da memória. Para eu lembrar onde eu tenho comida, para eu lembrar onde eu tenho perigo, para eu lembrar onde eu tenho reprodução. Por isso que eu não posso criar neurônios o tempo inteiro. E ali tem os genes killer, genes suicidas mesmo, são chamados assim. Eles fazem com que os neurônios morram.
poda neural, com que os neurônios entram em apoptose. Isso ocorre muitas vezes ali nos primeiros anos de vida. E ali uma das hipóteses, até para o surgimento mesmo de alguns quadros que tem regressão, o meu filho andava, de repente parou de andar. Meu filho estava ali e aprendeu a falar e de repente não está tão falando mais. É que algumas alterações genéticas vão trazer os genes killer muito mais presentes, trazendo ali mais mortes de neurônios do que precisa existir. Mas de fato existe uma poda, existe uma forma de organizar ali a quantidade de neurônios, isso de forma biológica mesmo depois do nascimento. E aí vai surgindo, desenvolvendo, aí por isso que a criança ainda vai aprender a andar, não aprendeu ainda, não só porque os músculos estão crescendo, mas também porque o controle dos meus músculos está ainda em desenvolvimento. A última área, né, quase que a última mesmo a desenvolver, é o córtex pré-frontal. Essa área aqui da frente, né? O chefão, é o brabo. É ele que é um principal ali. Não é verdade? Ele é a área do cérebro que controla todo o restante do cérebro. E olha que problema. Ela termina de desenvolver completamente, a nível biológico mesmo. 25 anos. Uhum. Na terceira década de vida, né? Então, de 0 a 10, olha, muito tarde. Sim. Por que isso até acontece? Até é a hipótese de que isso até é um benefício da nossa evolução como espécie. Eu preciso que essa área que controla todo o restante consiga aprender muito bem com o ambiente, consiga ver diferentes ambientes e saber como se adaptar à variabilidade de ambientes que o ser humano vive. Até por isso que ela tem que ser um pouquinho flexível o máximo de tempo possível antes dela se estabilizar. Para eu conseguir saber como que eu vou organizar o restante do cérebro, é como se fosse assim... Até 25 anos, eu tenho muita coisa para fazer. Muita escola para ir, muitos relacionamentos para ir, muita coisa que eu vou ter que testar antes de saber o que eu quero seguir. Meu cérebro tem que ser flexível, tem que estar em desenvolvimento, mas criar conexões e perder conexões tem que se moldar até essa área. Por isso que essa área que controla tudo o resto está em desenvolvimento, é uma das últimas ali. Só que tem um problema, depois que ela termina de desenvolver, de 25 anos para frente é só caída, é só prejuízo ali, é uma pena. Mas enfim, a gente tem um desenvolvimento biológico ali. Não exatamente de criar neurônios, isso termina de produzir novos neurônios, isso termina nos primeiros meses de vida, mas de organizar cada neurônio, criar as conexões que precisa ter, perder conexões que precisa ter, isso nos primeiros anos ali, durante toda a adolescência, até em torno dos 25, a gente ainda está num desenvolvimento biológico. Mas o desenvolvimento psicológico, né? A gente está o tempo todo se desenvolvendo. A gente pega um livro de psicologia do desenvolvimento, tem lá bebê, criança, adulto e idoso também, né? A gente está tendo uma forma de receber estímulos do ambiente e meu cérebro ainda se responder, ele ainda reagir a esses estímulos por causa de uma propriedade dele, a neuroplasticidade. O cérebro é plástico, ele se reorganiza. Ele está o tempo inteiro perdendo conexões, criando novas conexões, criando novos circuitos entre neurônios para eu aprender uma coisa nova, um conteúdo novo. O cérebro de quem está ouvindo, está perdendo, está se moldando o tempo inteiro. A diferença é que esse molde ele é muito maior durante os primeiros anos de vida. Sim. Por uma suscetibilidade maior do próprio cérebro, da genética mesmo, que vai permitir que o cérebro crie mais conexões do que perda, que nem a gente fala. Já ouviu falar que para aprender um idioma tem que ser quando criança? Um novo idioma? Porque a gente aprende melhor nessa época, né? Xadrez, excelente. Eu nunca dei conta. Você joga? Jogo. Mesmo? Jogo. É difícil mesmo, do jeito que fala? Muito. O xadrez ele é uma coisa que não exige só a cognição, não. O processamento de raciocínio, memória, envolve inteligência emocional também. Emocional, controlar a frustração. Você pensa, você num torneio de xadrez, eu vou te contar só um pouquinho. Por favor, na verdade, por favor. Porque o xadrez é uma arte que eu amo, né, e eu falo que é um jogo que ele testa todas as áreas da mente. Você pensa você ali, jogando com o adversário que... né, porque no futebol você olha o cara jogando, você consegue fazer uma análise consciente e inconsciente como é que é a ginga dele ali, né? No futebol, numa luta. Agora o xadrez, o cara tá do seu outro lado e ele tá ali pensando. Ele pensa 5,
10, 15, 20 minutos para fazer uma jogada. E é uma jogada que eu tô me referindo aos grandes mestres, tá? Sim, perfeito. Cara como o Nipponi, o russo, aquele Magnus Carlsen, né? Ivan Chuk, Garry Kasparov, grandes mentes aí do xadrez que calculavam 15 lances à frente. Então, eles fazem muito jogo de sacrifício de peças. Você tem que estar aberto a uma possibilidade de perder uma peça. E, inclusive peças como a rainha, né? Que é a peça mais forte do jogo. Perfeito. Né? Então você sabe, é complicado ali. É uma coisa que exige ali para além do momento presente, né? 15 jogar, eu mal consigo imaginar como não faz sentido para mim, como é que faz sentido para a cabeça dele, é incrível. E né? Você pensa, um monte de gente vendo aqui, ó, silêncio total. E você tem que saber tolerar isso, esse silêncio, e você concentrar só na jogada. O jogo ele é todo tecido, sabe? Você vê a estrutura das peças, você tem que fazer uma jogada que ela vai ser casada com todas as possibilidades ali. Perfeito. É pensar, pensar do jogador adversário, pensar nas várias peças que eu tenho. O Garry, acho que o Garry Kasparov, né? O seu fã. Salvo engano, ele foi o primeiro ou o único, eu não sei, depois eu vou dar uma pesquisada, mas acho que ele foi o único não. Sim. Porque o pessoal gosta desse tipo de coisa. Perfeito. Mas o primeiro eu acho que ele foi o primeiro homem a vencer uma máquina no xadrez. Eles colocaram um computador, né, claro que é totalmente aperfeiçoado para fazer o cálculo do xadrez, né, que a gente chama. Sim. Para jogar contra ele. E o Garry conseguiu vencer. É uma coisa que o computador programado para aí sim ter espaço para pensar tudo, não tem emoções para controlar, e ele conseguiu, né? Exato. Eu não tinha pensado nesse aspecto emocional. Como faz sentido, né? De regulação emocional pro jogo de xadrez. Matrix tá aí, ensina isso de uma forma bem exagerada, mas tá aí, né? Matrix, o filme? A franquia? Exato. As máquinas, elas eram baseadas em coisas fatídicas, cálculo, matemática, etc. Ali eu falo Matrix é os 3 primeiros, esse quarto tira da lista. Perfeito, sim. Não por negligência, é porque os 3 primeiros é que abordam isso. Perfeito. E o Neo, que é o personagem principal, ele consegue ter uma superioridade ali de performance nas lutas, né, nas habilidades mentais, porque nem físicas, né? Sim, sim. Pela questão emocional, pelo desejo, pelo senso de propósito, que uma máquina nunca vai conseguir, né? Só a nossa mente aí que tem. Sim, faz todo sentido. Eu tô imaginando aqui, acho que até uma metáfora de seguir o coelho, né? Que fala lá, talvez seja esse aspecto de propósito, né? E o quarto é mais um aspecto de metalinguagem, de crítica à própria franquia, né? A produtora. Os 3 primeiros que voltaram a pensar mesmo nisso. Você gostou do terceiro? Eu vi que ele tem mais críticas assim, né? Tem. É muito engraçado, porque o primeiro ele tá ali, naquela parede. O primeiro Matrix, ele revolucionou o cinema e ele revolucionou o pensamento humano. Perfeito. Eu estava até conversando com o Fabrício, que eu falei agora há pouco, da questão tecnológica e seus perigos, né? Perfeito. Mediante a administração humana. Sim. Não sei para onde que a gente caminha, mas Matrix ele vem aí para mostrar que o ser humano ele tá acima disso, né? E uma máquina até o momento ela não tem isso que eu te falei. O Matrix ele mostra, né? Senso de realização, propósito, motivação, a questão de sociabilidade, você lutar pelo outro. Isso. E etc. Perfeito. O primeiro ele mostra isso, né, de uma forma muito incrível. Sim. E tá dentro do nosso processo evolutivo. Até então as máquinas não vão nos superar nisso. O Henrique ele até pontuou que senso crítico e reflexivo é só do ser humano no momento. Sim, faz todo sentido. E aí o segundo ele tá um pouquinho mais embaixo, o terceiro cai mais. Oh, meu Deus. E o quarto eu acho que cai mais cai ainda. mais ainda, né? Foi uma ladeira bem escadinha, Foi. né? Oh, meu Deus. Quem for comenta aqui depois. Não, isso é ótimo mesmo. Queria até comentar esse aspecto, eu vou até rever Matrix pensando nesse aspecto do propósito, como incrível. Como depois incrível. Você observa, sabe? Esse nosso diálogo até me fez pensar num negócio, não sei se você vê como útil ali pra gente pensar do aspecto o que é aprendido, o que é ambiental, o que é biológico, o que é aprendido. Porque isso envolve muito em como eu vou me desenvolver ali. Só um comentário breve, porque assim, quando a gente antigamente pensava que o ser humano é mais aprendido ou ele é mais biológico? Eu tenho um processo de maturação onde eu vou aprendendo gradualmente as coisas pelo próprio desenvolvimento biológico, ou eu vou ter totalmente uma tábula rasa, uma tábula em branco, onde tudo isso eu vou ter que aprender do zero?
E aí a gente pensa... John Locke, viu, gente? John Locke, é verdade. Era esse? Era ele que falava? John Locke, tábula rasa. Um abraço, meu professor de filosofia. Desculpa não ter lembrado quem era. Meu Deus do céu. E aí, na verdade, eu vou ter que pensar o seguinte: qual comportamento é aprendido e qual que é... E todos vão ter um pouquinho de tudo. Deixa eu dar um exemplo ali pra gente. Perdão, um exemplo, mas a gente tem que ir ao banheiro. A gente precisa ir ao banheiro. Ir ao banheiro é um comportamento extremamente determinado pelo lado biológico, genético. Mas mesmo assim a gente vai ao banheiro em algo construído culturalmente. Um banheiro, um toalete, um vaso, lavar a mão. A gente não faz mais ali, não sei quem foi muito da roça, mas a gente não faz mais na terra, a gente faz num toalete. Então, mesmo um aspecto tão biológico, ainda vai ter um pouquinho do cultural, do ambiente moldando os comportamentos mais biológicos ali. Outra coisa, por exemplo, que é muito ambiental, muito condicionada, aprendida, cultural. Ler um livro, fazer uma votação eleitoral, ter que ver uma obra de arte. Embora a gente ainda vai pensar, somos primatas, somos seres ali que são sociais. A maioria dos primatas mantém algum nível de hierarquia, de organização social. Será que mesmo aspectos políticos não têm uma influência ali da gente precisar ter em algum nível ali? Mas isso não significa que a gente tenha que seguir aspectos biológicos que a gente também consegue moldar. A gente cria uma cultura que vai conter aspectos biológicos ali. Tem a hipótese de que a psicopatia, por exemplo, é um aspecto do cérebro voltado a um bom desenvolvimento para a espécie de conseguir se defender, de atacar para defender um território para conseguir sobreviver. Não significa que tem algum nível de biológico num comportamento psicopático que a gente tem que permitir a psicopatia criminosa, por exemplo. A gente não tem, a gente tem que criar uma cultura que molde nosso cérebro, né? Mas sempre tem um pouquinho do biológico e do aprendido em diferentes comportamentos. Alguns mais biológicos, alguns mais aprendidos. E aí vem o seguinte: a personalidade vai se construindo principalmente pelo ambiente, mas o quanto eu vou ser suscetível às experiências vem uma influência biológica. A plasticidade existe, o cérebro tem essa propriedade, essa capacidade de se moldar, ou seja, criar circuitos, criar conexões e perder circuitos conforme a experiência que eu tenho. Só que o quanto que eu vou criar, quais circuitos, onde, quantos circuitos e quantas conexões, vai vir do genético ali. Então vai ter um aspecto genético que vai me inclinar para um caminho. Aí vai vir um ambiente e vai terminar de me moldar ali. E ali é que o desenvolvimento nunca para. Eu vou ter uma suscetibilidade que vai estar ali presente mais ou menos até a terceira década de vida, os 25 anos. Depois disso, eu ainda vou ter algum nível de molde do meu cérebro, mas o quanto eu moldo, cada pessoa vai ser única. Mas ali ao longo dessa etapa, algumas pessoas vão mesmo seguir um pouquinho, porque assim, de fato, eu tenho um pai que é mais bravo, eu talvez vou ter mais dificuldade com o controle das emoções, não só pelo exemplo que eu tenho em casa, mas por uma predisposição genética mesmo. Mas eu vou conseguir voltar atrás e moldar, criar outras conexões ali, de forma mais fácil ou mais difícil, vai depender da minha genética. Mas eu vou conseguir moldar o meu cérebro de alguma forma. Moldo melhor enquanto ele está em desenvolvimento ali nessas primeiras épocas de vida, um desenvolvimento mais biológico, mais que vai trazer a suscetibilidade ali. Não sei se isso faz sentido. Gente, isso não quer dizer não, tem teorias e teorias. Essa é a perspectiva da psicobiologia sobre o desenvolvimento humano, né? Isso não quer dizer que outras áreas vão ter uma visão diferente também, né?